Salve, salve, meu aluno, salve, minha aluna, professor Leone Maltz, em mais uma aula de Estatuto da Criança e do Adolescente, agora do direito familiar, do direito à convivência familiar e comunitária das pessoas em desenvolvimento, que é a criança e o adolescente, beleza? E nós vamos começar especificamente tratando da família natural, família substituta e suas formas, guarda e tutela, deixando a adoção para uma aula específica. Tranquilo? Então vamos ao que interessa, a saber que as crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento que necessitam das relações sociais. Tranquilo? Por quê? Para poder desenvolver, ter o seu desenvolvimento integral em termos sociais, espirituais, intelectuais, entre outros que a lei vem trazer para você. E esse direito é também de ser criado e educado no seio familiar como regra. E do seio familiar, a gente puxa uma seta aqui e fala da família natural e família extensa, que a gente vai ver a definição mais à frente. Em relação à regra, tudo tem a sua exceção. E qual é a exceção que a gente traz aqui? A família substituta, sob as formas de adoção, tutela e guarda, que a gente vai tratar nessa aula, mas deixa a adoção para uma aula específica. Beleza? Então veja só, qual é a regra aqui? É o convívio com a sua família. É a regra normatizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas de forma excepcional, essas pessoas poderão ser colocadas em família substituta. Mas saiba, sempre assegurando um ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. E essas crianças e adolescentes, elas podem ser colocadas em programas de acolhimento, seja familiar e de forma provisória, é claro, ou institucional, que são os orfanatos. Em relação aos orfanatos, em programa de acolhimento institucional, o prazo é até 18 meses, que pode ser prorrogado a depender da necessidade de fato de que isso realmente vai ser melhor para a criança ou adolescente, mas sempre o juiz ele deve fundamentar a sua decisão em relação a essa prorrogação. Tratando desse programa de acolhimento, tanto da criança e do adolescente, essa condição ela será reavaliada a cada 3 meses no máximo. E como é que vai ser dada essa reavaliação? Através de relatórios de pareceres de equipe multidisciplinar ou interprofissional da Vara da Infância e da Juventude. E é a partir desse relatório que o juiz vai decidir sobre a reintegração, ou seja, a manutenção dessa criança no seio familiar, como a regra, ou se vai ser colocada em família substituta. Mas saiba do seguinte, entre as duas opções, a preferência é pela manutenção ou reintegração à família natural ou família extensa. E se o juiz decidir por essa opção, o que é que vai acontecer? A família ela deve ser colocada em serviços e programas de proteção, apoio e promoção para que seja garantido o desenvolvimento integral dessas pessoas como a criança e o adolescente. Beleza? Só para a gente já começar a definir o que é família natural e extensa, a família natural nada mais é que a comunidade formada pelos pais e os seus filhos, ou até mesmo por um desses dois, ou a mãe ou o pai, e os seus descendentes. E a família extensa são os parentes. Por quê? Porque vai ampliar além dos pais e filhos. Então a gente traz aqui os parentes, que são aqueles tios, as tias, que você pode chamar de mãe, mas desde que tenha uma relação de fato, uma relação afetiva entre essas duas pessoas. Mas vamos avançar, que esse direito da criança e do adolescente não fica somente para as mães que estão em liberdade. Eles também se estendem ao pai e à mãe privado de liberdade. E o que é que a gente entra aqui? Aquele cuidado todo em que essas pessoas em desenvolvimento, elas devem ter o contato com os pais, porque isso vai contribuir em relações sociais, em criar um vínculo afetivo com a família. Então, o que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem garantindo? As visitas periódicas, independente de autorização judicial. Então, guarde essa informação,
que essa visita periódica aos pais e mães privados de liberdade não depende de autorização judicial. Só vai ser controlada pelos responsáveis e, no caso dessas crianças ou adolescentes em programas de instituição de acolhimento, a responsabilidade será dessas instituições, mas é direito da criança e do adolescente fazer essas visitas periódicas. E aí o que a gente traz? A gente traz o contexto social das mães adolescentes, porque em 2019 o ECA ele instituiu a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, porque há um impacto muito grande na vida dessas mães, que está ali na faixa entre 12 e 18 anos. E o que acontece? As mães adolescentes que estejam em programa institucional, elas têm o direito de convivência integral com a criança. Então, não é porque ela está no orfanato que vai separar o filho da mãe. Ela tem o direito de convivência integral com essa criança. E o que é que vai acontecer? Essa mãe adolescente ela será assistida, ajudada por uma equipe especializada multidisciplinar. Mas existe também a possibilidade, tanto da gestante quanto da mãe, seja adulta ou adolescente, de entregar o seu filho para adoção. Ela simplesmente, naquele contexto todo, o que é que ela vê? Ela vê que talvez elas não tenham interesse, não tenham as condições de criar de fato o seu filho. Então elas optam por entregar o filho à adoção. E isso deve ser feito sem constrangimento. E pode ser feito tanto antes, no momento da gestação, ou logo após o nascimento. E esse encaminhamento será a Justiça da Infância e da Juventude, e essa entrega vai ser manifestada em uma audiência específica. E guarde o seguinte, essa mãe que optar por essa questão de entregar o seu filho para adoção, ela vai ser ouvida por uma equipe interprofissional da vara. Porque a gente sabe que não é tão simples entregar o filho. Pode acarretar uns sérios problemas às mães e é necessário que tenha esse acompanhamento. E através do relatório, o juiz poderá determinar o encaminhamento dessa mãe, mediante a concordância dela, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Mas veja bem, ela optou por entregar o filho para adoção. E o que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem trazer? O que seja mais próximo. Então, ela vem trazendo mais próximo até que, por último, ela vá chegar em outra família que não tem vínculo algum. Então, o próximo passo é o seguinte, é a busca pela família extensa, que a gente viu que são os parentes que têm um vínculo afetivo com a criança ou adolescente. E nesse caso, como a gente está falando que é logo após o nascimento ou na gestação, a gente está tratando aqui da criança. Essa busca pela família extensa será feita por 90 dias e pode ser prorrogado por igual período. E o que é que vai acontecer se a gente não acha, se a justiça, o Estado não acha a família extensa? Na hipótese de não haver indicação de genitor nem família extensa, não havendo outro representante ainda da família, a justiça vai decretar a extinção do poder familiar. Então, vamos colocar aqui extinção do poder familiar. E essa criança ela será colocada sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la. E se não tiver ninguém habilitado a adotar, ela vai ser encaminhada para uma entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar. Tem outro ponto também, que se a mãe não aparecer àquela audiência específica, vai ser decretada, ou melhor, suspensa o poder familiar dessa mãe. E essa criança também será colocada sob guarda provisória de uma família que esteja apta a adotá-la. E aí o que é que a gente traz? Sobre essa família, ela terá 15 dias para entrar com a ação de adoção dessa criança que ela está em um período de acolhimento familiar. Esses 15 dias eles vão começar a contar no final
do estágio de convivência. Então, terminado o estágio de convivência, essa família tem 15 dias para entrar com a ação de adoção, para ter, de fato, uma relação de pai, mãe, filho dessa criança. Só que é importante destacar o seguinte, depois de todo esse auê, a mãe ela pode optar pela desistência de não entregar mais o seu filho. E o que é que vai acontecer? A Justiça da Infância e da Juventude vai fazer um acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias, no caso de desistência. Você vai ver todas essas informações no material aí ao lado, no PDF, que tem também questões comentadas para você fixar o seu assunto, e quando chegar na prova, gabaritar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí a gente já passa para outro contexto em relação a direitos tanto das crianças quanto dos adolescentes e até mesmo após completar os 18 anos. Então, o adotado ele tem direito a saber a origem biológica e também o processo em relação à sua adoção. Mas esse direito, o que é que traz o artigo? Inicialmente após completar os 18 anos. Só que os menores de 18 anos, o que é que eles têm também? Eles também têm direito de saber a sua origem biológica e todo o processo. Mas quando é menor de 18 anos, o que é que a gente tem que lembrar aqui se cair na sua prova? Assistência psicológica. E por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque a mãe, ela tem, é garantida a ela o direito ao sigilo sobre o nascimento, mas tem que respeitar, claro, o direito do adolescente e da criança de saber a sua origem biológica e todo o processo que tramitou sobre a sua adoção. E outro ponto importante também, que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser exercido a qualquer momento contra os pais ou seus herdeiros. E aí entra também uma exceção desse direito ao sigilo. Tranquilo? Agora, é importante destacar que vai ser observado o segredo de justiça em relação a essas pessoas. Outro ponto importante também, aqueles nascidos que não forem procurados por suas famílias no prazo de 30 dias serão cadastrados no banco de dados de adoção, contado a partir do dia do acolhimento. E outro ponto que a gente vai trazer para garantir o desenvolvimento dessas crianças e do adolescente, nada mais é do que o apadrinhamento. E o que é que a gente traz aqui no apadrinhamento? É toda aquela questão de quem é que vai ser seu padrinho, quem é que vai ser sua madrinha. Só que esse contexto aqui de apadrinhamento é a garantia daquelas pessoas que estão em programas de acolhimento familiar ou até mesmo institucional. E isso é sempre para buscar um vínculo externo a essas instituições. Por quê? Porque a gente sabe que essas pessoas que são criadas nestes locais, elas tendem a ter essa relação social fora desse contexto. Por quê? Porque vai contribuir para o seu desenvolvimento físico, seu desenvolvimento moral, intelectual e até mesmo espiritual, que é um direito da criança e do adolescente. Beleza? E quem é que pode ser seu padrinho? Quem é que pode ser madrinha dessa criança ou adolescente? As pessoas maiores de 18 anos, mas desde que elas não estejam inscritas em programas de adoção, para não haver aquela parcialidade. Ou seja, a pessoa já vai direcionada à criança ou adolescente que ela quer adotar. Então, por esse motivo, o ECA veio e colocou essa condição. As pessoas maiores de 18 anos, elas só podem ser madrinhas ou padrinhos desde que não estejam dentro de um programa de adoção. Outro ponto importante também, as pessoas jurídicas, elas também podem ser padrinhos ou madrinhas. Sabemos que não há gênero de pessoa jurídica, mas aqui a gente está já para fazer associações para não errar na prova, que é o que interessa para você, beleza? Então voltamos aqui e trazer um ponto importante, já falamos de quem é permitido para ser padrinho e madrinha, só que a prioridade que vai existir é em relação àquelas crianças e adolescentes com remota possibilidade de reinserção social. Mais uma política social belíssima trazida pela Lei 8069 de 90, buscando sempre aqueles
que estão mais vulneráveis, que estão naquela remota possibilidade de não serem adotados ou entrar em uma tutela ou até mesmo guarda. Beleza? E o outro contexto importante aqui, os direitos iguais, tanto dos filhos quanto dos pais. E o que é que a gente vem trazer em relação aos filhos? Os filhos do casamento, beleza? Aqueles filhos também que o pai ou a mãe pulou a cerca, então filhos não havidos do casamento. E o outro também que são os filhos adotados. Nesse contexto, a esses três, o que são garantidos? Os mesmos direitos e qualificações, proibindo qualquer designação discriminatória relativa à filiação. Então, tire esse seu preconceito do lado, que o adotado tem o mesmo direito do que um filho natural, do que um filho do casamento ou não, beleza? E o poder familiar, o que é que a gente vem trazer aqui em relação aos pais? O poder familiar é exercido da mesma forma, com o mesmo direito, tanto pela mãe quanto pelo pai. Então, o que é que a gente vem trazer aqui? Não existe, meu aluno, quem manda mais ou quem manda menos dentro do casamento, quem manda mais ou menos em relação aos filhos, todos têm direitos iguais em relação ao poder familiar. E é claro, se haver alguma discordância entre pai e mãe, isso pode ser resolvido na justiça, como acontece na maioria das vezes após o divórcio. Como já dizia o MC Racionais, você só vê quem é quem depois do divórcio, não é mesmo? Então, voltando ao assunto, há também um dever em relação aos pais para os filhos de sustento, guarda, educação dos filhos menores, porque a gente está falando aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esses filhos menores, eles também podem trazer outros deveres em relação aos pais, que é a obrigação de cumprir e fazer cumprir o que o juiz determinar. Tranquilo? Então, quando tem uma audiência sobre guarda de quem é que vai ficar com o filho, se o filho optar por ficar com a mãe, ele vai ter o direito de ficar com a mãe. Se ele optar por ficar com o pai, ele também vai ter o direito de ficar com o seu pai. E aí o que é que a gente vem fazer aqui? Vai falar sobre a perda do poder familiar, que está bem completo, bem detalhado e esquematizado aí no seu material. Esse poder familiar, ele só vai acontecer em situações de condenação criminal, e essa condenação criminal deve ter uma relação entre a mãe ou o pai, sendo vítima e autor, ou autora e vítima, como o pai, ou até mesmo em relação aos seus dependentes. Só que essa condenação criminal, ela tem também um caráter de ser uma reclusão. Então, o que é que a doutrina vem entendendo? Que em relação à detenção, não é aplicada essa questão da perda do poder familiar. Mas é claro que há casos e casos, mas o que a lei vem trazendo é que a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará necessariamente na destituição do poder familiar, exceto se for uma hipótese de condenação de crime doloso. E aí a gente coloca aqui também crime doloso, retirando o caráter culposo, e que a pena seja sujeita à reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder. O que é que a gente fala aqui? Se for pai contra mãe, ou mãe contra pai, ou até mesmo contra filho, filha ou outro descendente. Então guarde essas características em relação à condenação criminal que vai levar a uma destituição do poder familiar. Ah, professor, e se a mãe ou o pai não tem condições de criar os filhos? A falta ou carência de recursos materiais, por si só, não é motivo de fazer com que eles percam o poder familiar em relação a essas crianças ou adolescentes. Outro ponto importante também. Agora, se há uma falta ou carência de recursos materiais e esses pais e mães eles desobedecem o que a gente falou aqui acima, aí sim é uma hipótese de o juiz determinar essa suspensão ou até mesmo a destituição desse poder familiar. Só que acontece o seguinte, se a mãe ou o pai está nesse contexto dessa carência de recursos materiais,
o que é que pode acontecer? A família, ela pode ter ser colocada obrigatoriamente em os serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Beleza? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente já sabe que em relação aos direitos iguais e sobre destituição de perda do poder familiar, mas agora vamos definir de fato sobre família natural extensa e o estado de filiação que a gente trouxe como exceção lá no início da aula. A família natural, que está dentro do seio familiar, nada mais é do que os pais ou qualquer deles, sendo mãe ou pai, mais os descendentes deles. Então essa é a definição de família natural, beleza? Também existem as famílias extensas ou por ampliação, que o que é que são aqui? A gente vai trazer, sai dessa relação de pai, mãe e filho para falar dos parentes, que é aquele seu tio ou sua tia, que você tem um vínculo afetivo muito grande, tem um vínculo afetivo e chama até de mãe ou até de pai. Beleza? Então, essas são as características de uma família natural e de uma família extensa. E trazendo aqui o estado de filiação, o filho, a filha, tem direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de saber quem é seu pai e sua mãe. E aí já entra aquele contexto sobre exame de DNA, que os pais eles são obrigados a serem submetidos a isso. Se eles se recusarem, o que é que vai acontecer? Há uma presunção relativa e a prova pode vir trazendo um juris tanto de que ele é o pai. O que é que vai acontecer? Para ele provar que não é o pai, ele vai ter de fazer o teste para dizer que, de fato, através do resultado, não é o pai daquela criança, trazendo também a mesma relação com a mãe. Porque o contexto que nos traz com maior frequência é em relação ao pai e filho. É um direito personalíssimo, é um direito do filho saber o estado de filiação indisponível, ele não pode dispor, ele não pode deixar para lá esse direito dele e é imprescritível, ou seja, pode ser ajuizado a qualquer momento, ele pode manifestar esse seu direito a qualquer momento. Beleza? E agora a gente passa para outra definição que é da família substituta, que vem aqui na lei como uma exceção. As formas de colocar a criança em família substituta é por meio da guarda, da tutela e de adoção. E sempre que possível, a criança ou adolescente ela será previamente ouvida por uma equipe interprofissional, sempre respeitando o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as consequências dessa medida. E terá sempre a sua opinião devidamente considerada. Uma particularidade ao maior de 18 anos, porque é necessário o seu consentimento, além de ele ser ouvido. Quando ele entra no estágio de adolescente, o consentimento dele é necessário para que essa medida ela vá para frente. E na apreciação do pedido, o que é que vai ser levado em conta? O grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade, a fim de evitar ou até mesmo reduzir as consequências em decorrência dessa medida. Todas essas informações estará bem definida no seu material, com o que cai, com o que interessa, juntamente com as questões de prova. Outro ponto importante, quando é decidida uma adoção, uma guarda ou uma tutela, e principalmente aqui uma adoção, o que é que vai optar? Os grupos de irmãos serão colocados na mesma família substituta de preferência, mas tem a exceção se for comprovado uma existência de risco de abuso ou qualquer outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de uma separação desses irmãos. Beleza? Porque o objetivo aqui é evitar o rompimento familiar. É evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Veja que bonito. Então, essa colocação
em família substituta, ela vai ser precedida de uma preparação gradativa e vai ter um acompanhamento por uma equipe interprofissional. Então, quando eu falo em equipe interprofissional, eu vou fazer uma associação lá com a Justiça da Infância, beleza? E essa preparação gradativa ela é aplicada tanto à criança quanto ao adolescente que vai ser colocada em família substituta. E haverá um apoio, sempre que possível, dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal. Então, vou circular a palavra municipal aqui, porque a prova ela pode trazer estadual. E o que é que você vai colocar? Você vai colocar que está errado. Outro destaque importante que vem como uma política social fortíssima. A criança ou adolescente indígena ou de quilombo, o que é que vai ser obrigatório? Vai ter que avaliar, tem que ser considerada a identidade social, cultural e os costumes, além das tradições dessas crianças ou adolescentes, e prioritariamente deve ser colocada no seio de comunidade ou etnia desse mesmo contexto dela. E sempre haverá a intervenção oitiva dos representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, beleza? Então, esse contexto que vem trazer aqui é sempre para manter aquele padrão, sempre para manter aquele seio, tanto familiar quanto cultural. Porque já pensou que eu coloco uma criança, um adolescente, que está lá acostumada com as culturas indígenas e boto para morar numa cidade grande? Pode ser um impacto muito grande e até criar traumas nessa criança ou até mesmo adolescente, beleza? Então, vem aqui comigo para a gente continuar essa aula de direito à convivência familiar e comunitária. Haverá sim a possibilidade de indeferimento de família substituta, quando a medida se mostrar incompatível ou quando o ambiente não ofereça algo adequado. E aí sim eu venho trazer de um contexto que traz um preconceito fortíssimo e a gente vai quebrar agora. Em decisão revolucionária, entre aspas, o STF decidiu que os homossexuais também fazem parte de família. E a lei não vem trazendo excepcionalidade alguma em relação à família homossexual não poder adotar. Então, eles podem adotar sim, e só por isso não quer dizer que o ambiente não seja adequado. Quebre logo esse seu preconceito e saiba do seguinte: quando o homossexual ele está adotando, ele leva todo um contexto amoroso e social com aquela criança e acaba de fato contribuindo até mesmo muito mais do que um casal de héteros. Então, o que é visado aqui são os fins sociais que melhor seja para a criança ou adolescente que esteja adotada. Então, o STF veio com base no princípio da dignidade humana, um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil, para colocar uma pá de cal em todo esse preconceito e garantir essa adoção às famílias que são formadas por homem mais homem e mulher mais mulher. Tranquilo? Então é isso que você deve saber aqui de fato e que quebra muito preconceituoso nos concursos. Tratando agora da família substituta estrangeira, é algo excepcional. E o que é que vai acontecer aqui? Essa família estrangeira somente pode ser uma família substituta sob a forma de adoção. Beleza? E essa colocação em família substituta, ela não pode ser admitida uma transferência a terceiros ou entidades governamentais ou não governamentais, sem que haja uma autorização judicial para isso. E aí, tratando da guarda e da tutela, veja que eu não estou trazendo o nome adoção aqui. As pessoas, quando assumirem esse papel de guarda e tutela, elas vão assumir, prestando um compromisso de bem, a desempenhar esse encargo. Então, veja o seguinte: compromisso de bem mais um encargo estão associados à guarda e à tutela. Então, se a questão vir trazendo o termo adoção como encargo, você vai marcar que está errada, porque não está lá no artigo 32 da Lei 8069 de 90. Agora nós vamos falar de uma das formas de família substituta, que é pela guarda. A guarda ela vai obrigar
a prestação de assistência material, moral e educacional. E também o direito de se opor a terceiros, até mesmo dos pais biológicos. E a finalidade da guarda é regularizar a posse, que pode permitir de forma liminar ou incidentalmente no caso de processo de adoção. Então, está lá no processo de adoção, o que é que o juiz faz? Decide pela guarda até que regularize, entre aspas, a posse em relação a essa criança e ao adolescente. Excepcionalmente, poderá ser deferida a guarda fora dos casos de tutela e adoção para atender situações peculiares ou até mesmo para suprir eventual falta dos pais ou responsáveis. Tranquilo? Então, sempre que trazer essas coisas bonitinhas que vão contribuir integralmente para o desenvolvimento da criança e do adolescente, você já vai beirando ali a sua caneta para marcar o gabarito. E essa guarda, ela confere à criança ou adolescente a condição de dependente. Então, elas serão dependentes das pessoas que têm a guarda delas, para todos os fins e efeitos de direitos, inclusive previdenciário. E, além disso, é dever do poder público prestar uma assistência jurídica e incentivos fiscais e subsídios quando se tratar dessa forma de família substituta, que é a guarda, sempre que nesse contexto o que é que age? Que seja afastada da criança e a família do convívio familiar. E a inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar será preferência em relação ao acolhimento institucional. Ou seja, eu tenho aqueles dois programas, familiar, beleza? E institucional. Se eu for colocar em um programa, a preferência vai ser pelo acolhimento familiar. Beleza? E o que é que vai acontecer? A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento familiar como política pública e deverá dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de criança e adolescente em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. E esses recursos poderão ser utilizados, os recursos federais, estaduais e distritais, poderão ser utilizados para a manutenção dos serviços em família acolhedora. Então, veja só, haverá recursos dos entes políticos aos serviços de acolhimento, mas haverá uma opção, certo, de repassar esses recursos às famílias acolhedoras, que são as famílias particulares. Beleza? E agora a gente já vai passar para a tutela, que a tutela ela também é um encargo e é deferida nos termos da lei civil até os 18 anos incompletos, ou seja, quando o indivíduo ainda não atingiu a maioridade penal. E essa tutela, ela pressupõe a perda ou suspensão do poder familiar e já vai direto para um dever de guarda, ou seja, uma pessoa que tem uma tutela deferida é porque já tem uma pressuposição de perda ou suspensão do poder familiar e, além disso, o que é que vai acontecer? Necessariamente uma implicação do dever de guarda. E o tutor nomeado para o testamento ou qualquer documento autêntico deverá, num prazo de 30 dias, após a abertura da sucessão, ingressar com um pedido destinado ao controle judicial desse ato. Beleza? E a destituição de tutela, o que é que vai acontecer? Vai acontecer através de decisão judicial, nos termos da lei civil, ou descumprimento dos deveres e obrigações de sustento, guarda e educação. Então vem aqui comigo, a destituição da tutela, ela vai ser feita também judicialmente nos termos da lei civil, ou até mesmo se a pessoa que tem a tutela da criança, ela não cumprir os deveres de guarda, também de educação e de sustento da criança e do adolescente, beleza? Então a gente pontuou os principais tópicos que podem cair na sua prova e o seu material está completinho também para você fazer os exercícios e até mesmo ver o comentário das questões. Então vamos que vamos, até a próxima!